Bom, o Museu Pedro Ludovico, com seus quase 40 anos de existência, por muito tempo foi confundido como um memorial a Pedro Ludovico, por ter justamente o nome do fundador e funcionar na casa onde ele viveu. Mas a gente não pode esquecer que ele não viveu aqui sozinho, viveu com a família, com a Gersina e os filhos. Então aqui dentro da casa a gente conhece a história da fundação e conhece também muito da história da família, principalmente a história da Gersina. Por algum tempo ficou resumida ao livro de receitas que a Gersina tinha, que inclusive foi editado 2 vezes pela Secult, e faz parte da história da cidade. Então isso também é tratado aqui, e a gente faz isso através dos objetos e contando a história da família. Aqui a gente também tem objetos que contam um pouco da trajetória política da própria Gersina, e não só do Pedro Ludovico, né, como homenagens que ela recebia por fazer um trabalho social muito grande junto à cidade de Goiânia. Então, esse documentário que nós estamos apresentando agora para vocês, ele traz, na sua essência, alguns pontos da vida da Dona Gersina. O caráter dela, como foi forjado esse caráter da Dona Gersina, uma mulher forte, determinada, resistente, não tinha medo das coisas, né? Então nós vamos apresentar essa parte também da família, a origem da Dona Gersina, ligada aos políticos, como seu pai, seu avô, em Rio Verde, família tradicional, que deram uma base para ela política. Era uma mulher que foi criada dentro de uma família política. Temos também a parte da Revolução de 30, onde nós abordamos a parte que a Dona Gersina teve um papel importante na defesa do Dr. Pedro Ludovico e da sua ação também durante a construção de Goiânia. Nós temos também o golpe de 64, quando o Mauro Borges, o Dr. Mauro Borges, ficou ilhado no palácio, e ela, heroicamente, com o Dr. Pedro Ludovico, se dispuseram a lutar pela democracia no país. E a parte mais importante que nós podemos apresentar aqui é o trabalho de assistencialismo que ela desenvolveu ao longo da sua história, onde, pelo trabalho que ela desenvolveu, dando atenção aos mais necessitados, isso deu a ela o título de Mãe dos Pobres. Então, Dona Gersina, mais do que uma pessoa só para ser lembrada, ela foi uma das personalidades mais importantes do século XX. E o que nós deixamos aqui para que possamos pensar é por que essa memória dessa mulher tão importante foi esquecida. Por que hoje Dona Gersina não é lembrada como alguns políticos que chegaram depois? Então, esse documentário vem trazendo para nós essa possibilidade de pensar o que nós podemos fazer para recuperar a nossa memória, a nossa história, a história de uma mulher que se dedicou e trabalhou pela história de Goiás. Dona Gersina nasceu em Rio Verde na virada do século, em 26 de agosto de 1900. Filha de político, neta de político, numa cidade que era considerada violenta. Seu pai era senador do estado, antigamente no estado tinha os senadores, e seu avô, Modesto Leão, também foi senador. Seu pai, Antônio Martins Borges, era casado com Maria da Conceição Moraes Leão Borges. Ela era uma mulher participativa, não se acanhava diante das coisas brutais que ela encontrou na vida, né? Vamos dizer assim. Na época que o Dr. Pedro foi perseguido lá em Rio Verde, era uma brutalidade tamanha, mas ela não tinha medo. Olha, eu acho que a minha avó, ela exerceu um papel não somente importante ao lado de Pedro Ludovico, mas fundamental na construção de Goiânia e da própria história do estado de Goiás.
Talvez se meu avô não tivesse uma mulher como foi minha avó Gersina ao seu lado, talvez a história não seria a mesma, não pudesse ter sido diferente. A minha avó, ela tinha uma personalidade, uma coragem e uma firmeza de caráter muito grande, e isso foi muito importante para o meu avô. Mas, acima de tudo, ela tinha uma visão caridosa, uma visão para o lado social que foi essencial nos primeiros anos de Goiânia. Meu pai, meus tios sempre me contaram e me relataram vários fatos, várias histórias que mostram a firmeza de caráter, a personalidade forte. Ela sempre foi uma mulher muito corajosa, muito decidida e não abria mão do papel dela. Ela era muito franca, né? Eu me lembro de um episódio aqui, muito engraçado, por sinal, de um vereador que vinha cá, visitava o meu avô, prometia fidelidade, tudo. E quando ele saiu do governo, venceu o opositor, né? E ele passou pro lado de lá, traiu o meu avô. Aí as coisas viraram novamente, né? Ele veio aqui, pediu desculpas, e meu avô desculpou, não tem problema e tal. Aí ele foi embora, minha avó levou ele até a porta ali. Aí ele falou, já viu, dona Gersina? Doutor Pedro me perdoou. Aí ela fala assim, mas eu não te perdoo. Essa era a dona Gersina. E esse pessoal era que ela tinha restrição de receber a casa dela. Mas ela era uma grande dona de casa. Ela nunca foi uma mulher que ficasse atrás do Dr. Pedro. Eu acho que ela ficava ao lado, sabe? Nas decisões que ele tomou na vida. Quando ela perdeu o Antônio, o filho dela, a fé dela ajudou ela a superar tudo isso. Ela foi um golpe muito grande, perdeu um filho de 21 anos. E ela, então, podia ter ficado, lamuriano, perdi meu filho, mas não, ela se agarrou no trabalho. Foi quando o Dr. Pedro foi eleito pela última vez governador, e ela continuou trabalhando, né, na LBA, depois na Legião, né, que foi criada pela dona Darcy Vargas. Ela nunca parou de estar ao lado do Dr. Pedro, sempre de uma maneira muito positiva e incentivando. Ela dá ao Dr. Pedro a segurança para seguir em frente. Essa é a dona Gersina. Ela nunca deu um passo atrás. Muito exigente com isso, com a postura dela, a postura dos filhos. Né? Quando minha mãe casou com meu pai, eles vieram para cá, ela não tinha 18 anos ainda. Ela, então, com o casamento, ela teve a maioridade e ela pôde receber herança do meu avô lá do Rio Grande do Sul, do pai dela, que morreu, ela tinha 2 anos. E com esse dinheiro da herança, que não era grande coisa, ela conseguiu comprar de terceiros alguns lotes aqui em Goiânia. E Goiânia queria vender lotes, né? Ela pagava as contas aqui, investimento e tudo, vendendo lotes. Né? E minha mãe nem comprou do Estado, comprou de terceiro. Meu avô fez ela devolver todos os lotes, né? Porque ele não aceitava que a família levasse vantagem ou demonstrasse que estava levando alguma vantagem aqui em cima de lote. Tanto é que, quando ele morreu, ele tinha essa casa aqui, a fazenda, e um apartamento em Brasília. Todos
que ele deixou de herança. E o grande nome que ele deixou, né? As lembranças que eu guardo da minha avó Gersina são lembranças de avó. Aquelas lembranças de casa de avó, de casa de acolhimento, de netos, de muitas crianças brincando. Eu convivi com ela até os meus 6 anos de idade. Quando ela faleceu, em 76, eu tinha 6 anos. Ela era uma avó muito, muito carinhosa. Já os netos mais antigos, os netos mais velhos que eu, reclamavam que ela era mais brava, que ela era muito rígida com eles. Olha, a morte do tio Antônio teve um efeito muito grande nela. Ela ficou com luto por muito tempo. Né? Depois o Goiânia teve paralisia infantil. Né? E isso abateu ela demais. Né? Eles deram todo o apoio ao Goiânia. Né? Ele ficou muito tempo nos Estados Unidos, fez várias cirurgias. Né? E voltou, se formou em Direito. Né? Mas ela tinha uma preocupação muito grande com ele. Essa piscina que tem aqui na casa foi feita para ele se exercitar. Né? Não tinha um sentido assim de ser um luxo para a família, não. Era para o Goiânia se exercitar. E um fato interessante que aconteceu, esse aí foi contado para mim pela minha mãe, que foi a doença que a minha irmã teve. Quando eu era bem pequena, a minha irmã Ana Márcia, ela teve leucemia ela devia ter uns 2, 3 anos de idade, e era uma doença grave na época. E o tratamento não era tão bom quanto é hoje, né? Então, a minha mãe contando que num determinado momento, a minha irmã estava no hospital para tomar medicação, né? Eu acho que é uma quimioterapia da época. E estava só ela, estava a minha irmã com a minha mãe e a minha avó, só as duas lá e a minha irmã, né? E a minha avó virou para minha mãe. A minha avó ela se compadecia muito da situação da minha irmã naquela época, né? Uma criança pequena sofrendo com aquilo. E a minha avó virou para minha mãe e falou para ela que ela rezava todos os dias para que Deus a levasse ao invés da minha irmã. Então, assim, foi um momento de bastante emoção, né, para minha mãe, né, e para toda a família também. Quando ele chegou em Rio Verde, em Goiás, que ele voltou do Rio de Janeiro, ele não pensava em nada a não ser médico. Quando ele casou com a dona Gersina, ele ainda pensava só em ser médico. Em 1924, já tinham 5 anos de casado, é que ele montou um jornal junto com Ricardo Campos, e nesse jornal ele passou a combater. Aí ele se transformou em político, aliado com ele. Ele perguntou para o sogro, falou: olha, meu sogro, eu não consigo viver vendo essa injustiça que está sendo feita com as pessoas. Mas o grande incentivador dele foi que tinha um senador, pai da dona Gersina, né, que era forte. Ele tinha muito poder de votos ali na região. E não só ele, já vinha o Modesto Leão também, avô dela também era político. Quando eles voltam para Rio Verde, já casado com o Dr. Pedro, e o Dr. Pedro vendo como as pessoas sofriam lá em Rio Verde, apoiado pela dona Gersina, ele entra na política, apoiado pelo sogro, Totonho Borges, e toda a família deles em Rio Verde. A dona Gersina vinha de uma família pioneira em Rio Verde, e a família dela, praticamente eles fundaram Rio Verde. Ainda antes da construção de Goiânia, quando meu avô era médico em Rio Verde, ainda não tinha participado da Revolução de 30 e não tinha assumido o governo ainda. E isso aí foi meu tio Mauro que me contou, em que meu avô teve um
um entreveiro, teve uma discussão com um policial em Rio Verde, uma vez que meu avô fazia oposição ao regime dominante da época, e ele tinha um jornal de oposição, então ele sofreu uma certa perseguição. Em um determinado momento, um policial teve uma discussão ríspida com meu avô foi embora e o policial foi embora, mas o policial resolveu prendê-lo de forma autoritária, arbitrária, sem mandado, sem nada, e se dirigiu com o destacamento da polícia lá de Rio Verde para a casa do meu avô para prendê-lo. E esse policial estava alcoolizado, de forma que ele bateu na porta. Quem o recebeu foi a minha avó, que foi até ele, e perguntou o que ele queria, e ele disse que tinha ido à casa do meu avô para prender o meu avô e que a minha avó pudesse se considerar uma viúva já, porque meu avô não sairia vivo da prisão. E minha avó imediatamente ela respondeu para ele que ele não entraria na casa e que ela só entraria passando por cima do cadáver dela. De forma que o policial, ele pensou, refluiu e voltou para trás, né? Não quis enfrentar. E isso tudo foi testemunhado pelo meu tio Mauro, que era uma criança à época, e ele mesmo contou o que ele viu. Essa cena. Isso mostra que ela não tinha receio, não tinha medo de enfrentar nada nem ninguém. Então esse foi um episódio bastante significativo lá do início ainda do relacionamento dela com meu avô, né? Eles não tinham muito tempo nem de casados. Por uma ocasião, o doutor Pedro foi para a frente da Revolução e ela ficou lá em Rio Verde. E o pai dela falou: Gersina, é melhor você ir para Uberaba, porque aqui eles vão pegar você como refém e o Pedro vai ter problema. Mandou a dona Gersina e os 4 filhos, Mauro, Pedro, Lívia e Paulo. Eles foram para Uberaba, ela saiu no meio da noite, entrou na carroceria de um caminhão e foi para Uberaba. E lá ela ficou até o doutor Pedro ser nomeado interventor. E foi para Goiás. Os livros contam toda a história, né, das prisões. Ele vai preso para Goiás e ela vem como primeira-dama. E como primeira-dama, em Goiás, ela encontrou uma certa resistência, porque ali estavam aquelas senhoras que participavam dos governos que dominaram o Estado há muito tempo. Mas ela não se sentiu retraída. Ela foi em frente e, junto com outras senhoras, ela passou a liderar a assistência social no Estado. Aqui em Goiânia, ela pôde desenvolver um trabalho maior, mas lá em Goiás também ela teve a sua atuação. Lá existia um lar comandado pelo Dr. Neto, que era o lar das órfãs, meninas órfãs, e que ficavam ali naquela casa, uma casa pequena dentro do centro de Goiás, do centro histórico hoje, e ela pediu para o doutor Pedro doar uma chácara para lazer daquelas meninas. E aí foi doada uma chácara na periferia da cidade, e lá, além da chácara, virou um sanatório também. Sanatório antigamente era um hospital, as crianças que adoeciam iam para lá. E essa chácara era o lugar de lazer, as crianças passavam as férias lá, finais de semana. E, infelizmente, desviaram a função da chácara. Hoje não é mais isso. E outro episódio marcante também foi o episódio da Revolução de 64. Esse também foi relatado para mim pelo meu tio Mauro, em que a cidade estava totalmente conturbada por conta da intervenção, os militares ameaçando fazer intervenção em Goiás, com a Força Aérea fazendo voos rasantes de caças em cima do palácio, ameaçando invadir. O meu tio Mauro tinha colocado toda a polícia de prontidão para reagir a qualquer tipo de ataque, ou seja, estava um verdadeiro clima de guerra.
e se esperava a qualquer momento que o palácio fosse bombardeado pelos aviões que estavam dando rasantes em cima dele ali. E aí, nesse momento mais crítico, a minha avó liga pro meu tio Mauro e fala para ele que ela e meu avô Pedro estavam indo naquele momento para o palácio para morrer junto com ele e que ele os aguardasse. No que o meu tio Mauro falou para não ir, para eles ficarem onde eles estavam, né, na casa deles, e os convenceu, depois de muito custo, a que eles ficassem em casa onde seria mais seguro. Felizmente, esse desfecho dos ataques não aconteceu, não houve nenhum bombardeio e, consequentemente, não houve nenhuma morte. Quando eles estiveram no governo de Goiás, a Goiânia estava começando, estava bem no início, e o país era outro, completamente diferente. Esse era um trabalho, com certeza, essa população precisava de atendimento, e esse atendimento foi até a construção de Brasília e depois, porque sempre essa nossa região aqui ofereceu oportunidade de trabalho que não tinha no norte e no nordeste. Goiânia foi construída com muita dificuldade. Quando meu avô assumiu após a Revolução de 30, a capital de Goiás, que era na cidade de Goiás, Goiás Velho, era a menor capital do Brasil. Ela era uma capital minúscula, era um lugar que não tinha como crescer, não tinha como evoluir e era necessária a construção da nova capital. Porém, até para que o Estado entrasse no eixo de desenvolvimento do país. Agora, como fazer isso sem recursos? E foi assim que meu avô enfrentou. Não tinha recurso do poder público federal, teve pouquíssima ajuda do poder público federal. Então, vocês podem imaginar as dificuldades naquela época pós-1930 de se erguer uma nova capital, com todas as necessidades e com toda a urgência que o momento necessitava. Então, era uma dificuldade tremenda, faltava tudo, o governo tinha carência em praticamente tudo e tinha milhares de pessoas aqui construindo. Goiânia chegou a ter, acho que mais de 4 mil, 5 mil trabalhadores ao mesmo tempo construindo a cidade. E numa época em que essas pessoas não tinham assistência médica nenhuma, não tinha assistência hospitalar nenhuma, não tinha praticamente nada na cidade. A dona Gersina, sim, ela queria uma igreja bonita, como foi o Ateneu. A capelinha de Nossa Senhora Auxiliadora foi a primeira a ser construída ali na Rua 19. Ela doou a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora para a capela, mas não teve essa influência religiosa que fala que a dona Gersina teve em cima do traçado. Então a minha avó, desde os primeiros anos, desde antes de Goiânia ser oficialmente a capital do estado, ou seja, desde 1936, quando a família já tinha mudado, o decreto de mudança da capital é de 37, mas a família já mudou para Goiânia em final de 1935. E a partir desse momento, a minha avó ela começou a ter um trabalho social e assistencial voltado aos mais carentes enorme. Começou a ter uma atuação muito grande nessa área. Aí ficou a mudança da capital. Dr. Pedro, muito atribulado, encontrava uma certa dificuldade de atender aquelas pessoas mais carentes. E um dia, num movimento grande na porta do palácio, ele não sabia o que responder. A dona Gersina falou assim: Pedro, deixa eu falar. Você cuida da parte política, da construção, e eu, a partir de agora, eu vou cuidar da parte social. E então ela passou a montar um esquema de assistência social, e onde ela teve muito sucesso. Uma das coisas que pouca gente comenta, né? As casas eram todas feitas de pau a pique, cobertas com palha,
e ela falou com o doutor Pedro, olha, eu vou construir umas casas para as pessoas, para as enfermeiras por corpo, de enfermeiras da Santa Casa, que ela havia fundado com a ajuda de verbas federais, né? E junto com os vicentinos. Os pobres não eram pobres, eram maltrapilhos. As pessoas andavam com roupas rasgadas, magras, doentes. Era um outro Brasil. Não se vê isso hoje. Se você vê um sem-teto na rua, ele está vestido, na maioria das vezes está até com roupa limpa, mas não era assim naquela época. Lá nos anos 50, não era pobreza, era miséria realmente. Então ela tinha um trabalho assistencial muito intenso, porque não só existia essa pobreza toda, como uma das causas e também consequência era o analfabetismo. Na verdade, essa população analfabeta nem votava. Então, o trabalho que ela fazia não tinha muito reflexo na política, não é? Era realmente minimizando a miséria. Então, os nordestinos e os nortistas vinham para Goiânia. Né? Paraenses e maranhenses desciam pelo norte de Goiás e o pessoal do Nordeste vinha pelo oeste da Bahia, Posse, Formosa. Eles tinham essa trilha, eles vinham para Goiânia. Depois fizeram o mesmo caminho para Brasília. Quando o doutor Pedro volta, depois em 46, né, que termina a guerra, é criado o Conselho Estadual de Assistência. Foi o segundo conselho de assistência social criado no Brasil, aqui em Goiás. Era o segundo. E junto com a LBA, eles desenvolveram um trabalho juntos. E a Arquidiocese de Goiânia já tinha fundado a OVG, que muito depois se associa ao governo. A LBA foi criada durante o período da guerra e encerraram os trabalhos de assistência aos soldados que estavam na guerra e passaram a desenvolver um trabalho de assistencialismo também, mas não mais em favor dos soldados. Depois é fundado com a dona Sara Kubitschek a Organização das Voluntárias. E junto com a Escola Técnica, esse Conselho de Assistência começa a formar pessoas para trabalhar, tipo enfermeiras, pessoas ligadas à assistência social. E esse foi um órgão de Goiás. Quando meu avô foi eleito senador, quando ele deixou o governo a primeira vez em 1945, meu avô e minha avó se mudaram para o Rio, né, onde era a capital da República e o Senado Federal. E minha avó, evidentemente, ela se afastou do trabalho assistencial pelo Estado. Mas nunca deixou, na realidade, de ter um olhar sobre isso, né? Apesar que assumiu outras pessoas no lugar, tinha outra primeira-dama que cuidava disso, mas a minha avó continua sendo demandada, continua sendo procurada por quem buscava algum tipo de auxílio, e ela nunca negou ajuda, nunca negou um apoio a quem precisasse, mesmo estando longe, à distância. Ela sempre fez o que pôde fazer dentro das suas capacidades, né? Em 1936, no Natal de 1936, ela anunciou a fundação da Santa Casa de Goiânia, que era uma necessidade premente, porque você tinha milhares de pessoas ali naquele lugar ali, construindo uma capital, e não tinha um hospital público que atendesse essas pessoas. Simplesmente essas pessoas estavam totalmente desamparadas, né? O Estado doou o terreno da antiga Santa Casa
e ela criou todas as condições, através de comissões, através de um trabalho com as associações, com as pessoas da época, para conseguir arrebanhar donativos, se conseguissem recursos para as obras da Santa Casa. E esses recursos foram conseguidos através desse trabalho, uma vez que o Estado não tinha condições de arcar com a construção de um hospital, mas a Santa Casa foi construída. Posteriormente, ela se tornou um centro, uma referência para enfermagem em Goiás, virou uma escola de enfermagem, posteriormente a Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás. Ou seja, tudo isso nas mãos da Ordem dos Vicentinos, né? Sem dúvida foi assim uma grande... Talvez eu acredito que o maior trabalho, que maior bem trouxe à população carente que a minha avó fez, tenha sido esse, porque as pessoas simplesmente ficavam à míngua, sem qualquer assistência. A Santa Casa, que além de ser um hospital que atendia gratuitamente qualquer pessoa, isso antes de haver SUS no país, antes de haver INPS no país, atendia indistintamente a população. Inclusive, a partir do momento que a Santa Casa foi inaugurada, passou a atender o estado inteiro de Goiás. E mais para frente passou a atender os demais estados, outros estados do Brasil também, passou a ser referência em atendimento. Outra casa importante que a minha avó também fundou em Goiás foi a colônia Santa Marta. A colônia Santa Marta para abrigar os leprosos da época. Naquela ocasião não havia muito tratamento para a doença, né, para a lepra, era uma doença grave, e as pessoas, principalmente as pessoas mais humildes, as pessoas mais necessitadas, elas ficavam nas ruas, sem qualquer assistência, ficavam morrendo à míngua. E a minha avó criou a colônia Santa Marta justamente para abrigar essas pessoas, onde elas pudessem ter uma vida mais digna e ter um teto sobre a cabeça, assim como um tratamento também. Ela fazia todos os anos, por exemplo, um Natal para os pobres, que tinha essa denominação porque era voltado para as pessoas pobres mesmo, para todo mundo que não tinha condição de ter um Natal com dignidade, de ter um presente. Eu conheci várias pessoas ao longo da minha vida que falaram para mim que o único presente de Natal que ganharam, o primeiro presente de Natal que ganharam foi das mãos da minha avó. Todo Natal, a partir de 1936, a minha avó, ela dava presente para todo mundo que tinha necessidade em Goiânia, todas as pessoas carentes, todas as pessoas necessitadas. Minha avó era uma pessoa muito respeitada no meio político, porque ela sempre foi uma companheira constante do meu avô em todos os momentos da vida política dele. Ela sempre foi uma pessoa que deu apoio, que o acompanhou, que o aconselhou. Todos falavam que a única pessoa que meu avô tinha medo era da minha avó. Quando ela faleceu, ele falou que tinha perdido o sentido da vida, porque tinha perdido a dona Gersina. Então, daí você imagina como ela foi importante na vida dele. Eu acho que nem aqui, nem lá em Goiás, ela tem o reconhecimento, né? É mulher de político. Normalmente eles acham que a mulher de político é só para a área social, mas ela foi além disso. Eu acho que ela foi reconhecida quando ela estava viva. Mas ainda hoje eu vejo muita coisa se falando da dona Gersina. Talvez não saibam a grandiosidade do que ela fez. As instituições que ela fundou junto com os vicentinos, né? A Santa Casa, o Abrigo dos Velhos, a colônia Santa Marta, aquela Santa Gertrudes, que era de crianças deficientes, né? E uma série de outras coisas. A formação de mão de obra, né, para Santa Casa foi a iniciativa dela. Em tudo isso, o que nós vemos hoje, eu acho que o reconhecimento antigamente era maior, mas hoje
cresceu, as pessoas já não têm tanto conhecimento, né? Eu tenho alegria de ter esse reconhecimento. As pessoas falarem, frequentemente eu escuto isso, as pessoas falarem da honra do meu avô, da minha avó, meu pai, minha mãe, a forma correta. Isso para mim é o maior prêmio que eu podia ter. E a minha avó, como ela teve um trabalho social e assistencial muito grande, ela era muito querida, ela era muito bem vista pela população de um modo geral, tanto que ela ganhou o apelido de Mãe dos Pobres, pelo trabalho que ela fez a vida inteira, desde que meu avô assumiu o governo do estado em 1930. Quando ela faleceu em 76, Goiânia ainda não era isso aqui, né? Goiânia era uma cidade que estava com 600 mil habitantes, né? A gente ainda andava a pé, não tinha tantos edifícios, mas ela saía, ela notava já algumas, claro, algumas diferenças, mas quem mais notou diferença foi o doutor Pedro. Ele, no final, ele falava assim, eu fico triste quando eu ando pelo centro. E já não era esse centro que é hoje, né? Eram poucas coisas que estavam sendo mudadas, mas já tinham destruído algumas casas. E ele falou que não ia mais sair para ver o que estava acontecendo. É difícil conseguir explicar por que foi demolido uma obra tão importante e que tanto benefício trouxe para a população, mas talvez eu acredito que possa ser para apagar um pouco o legado político, talvez, da minha avó, do meu avô. Eu não acreditei que estavam fazendo isso quando derrubaram a Santa Casa. Qual que foi o intuito de derrubar a Santa Casa e fazer um centro de convenções, um lugar que não é adequado? Tiraram de lá o busto da Dona Gersina, jogaram num depósito. Anos depois, o meu time me avisou que esse depósito estava o busto da Dona Gersina. Aí nós providenciamos, ele voltou para a capelinha da Santa Casa, que é a igreja Nossa Senhora das Graças, ali na Rua 4. Para que esconder o busto da Dona Gersina? Qual a finalidade, né? É para apagar a história.